Vamos abrir as nossas Bíblias nesse momento no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis 1, vamos ler os versículos 27 e 28. E em seguida, leiamos o 31. Gênesis 1, 27, 28 e 31. Diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. O verso 31 diz: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Podeis assentar. Meus amados irmãos, com esta onda de secularismo na sociedade, e há para mim uma diferença entre secularização e secularismo. Entendo secularização como um processo pelo qual certas coisas que na sociedade pertenciam à igreja agora são exercidas pelo Estado, como no caso gestão do ensino, educação e coisas desse tipo. A secularização, portanto, é um processo institucional, mas o secularismo é uma mentalidade, é uma forma de ver as coisas que faz com que toda posição que parta da fé seja desinteressante, que toda argumentação que em sua base última de fundamentação recorre a convicções espirituais, não pode ter voz na esfera pública. O secularismo é, portanto, uma religião às avessas, na medida em que ele acha que tudo se resume ao tempo, que não existe eternidade. Ele absolutiza o tempo, ele absolutiza esta dimensão de vida que nós temos debaixo do sol, e assim ele se torna uma religião. Inclusive, o modo de agir dos secularistas é religioso, impositivo, inquisitorial. Eles têm uma verdadeira agenda catequista, que se apoia em grandes instituições, como a ONU, por exemplo. O secularismo, portanto, embora apresentando-se como inimigo da religião, é uma religião também, porque ele tem a sua versão própria para cada coisa que é dita através da fé, até para aquilo que não se pode comprovar empiricamente e que dependeria exclusivamente de fé. O secularismo tem também uma forma de ver, uma forma de apresentar. Ele, portanto, arrisca-se para além do que a ciência pode constatar, e ele forma uma visão ampla de mundo. E este movimento, irmãos, ele procura desconstruir todas as influências, bases do cristianismo na sociedade. A antipatia é específica pela fé cristã. Os judeus, eles deixam lá no seu gueto. Os islâmicos, eles fecham os olhos para eles, mas eles têm uma investida pesada contra os cristãos, até porque a grande força deles está no Ocidente, onde o cristianismo já teve sua profunda influência, e eles querem desconstruir. E com respeito à Bíblia, a parte da Bíblia que eles colocam sob sua mira com maior insistência é o Gênesis.
O Gênesis é um livro para nós importantíssimo. Defendê-lo é uma exigência da nossa fé. E tirá-lo de vista é perder tudo. Nele há uma disputa pelo tudo ou nada no livro do Gênesis. Porque não apenas a criação, mas toda a história, nós temos uma visão acerca dela a partir do Gênesis. O Gênesis fala dos filhos de Noé, das suas gerações, das nações que vieram deles. Portanto, criando uma verdadeira ancestralidade das linhas étnicas do gênero humano. Nós, pelo Gênesis, sabemos como as línguas foram divididas lá na Torre de Babel, e como surgiram a partir de línguas também demarcações territoriais que no longo processo fundaram nações. No Gênesis nós temos profecias, a escolha de Abraão e logo da nação de Israel, as promessas messiânicas, as promessas para a nação de Israel. E no Gênesis nós temos o relato da criação de Deus. Portanto, negar o Gênesis não é apenas negar o dilúvio, como alguns querem de modo específico fazer, mas é negar a escolha de Israel, a escolha de Abraão, o surgimento dos idiomas diferentes, das linhas de etnia entre os seres humanos. É, portanto, rejeitar a própria definição de natureza humana que está na Bíblia. Por isso, há aqueles que querem explicar a origem de tudo sem Deus, num Big Bang, sem aquele que apertou o detonador para a grande explosão. Eles procuram falar da vida como tendo se originado e obtido seu grau de complexidade pelo acaso, através de um processo de evolução por meio da seleção natural. Negam o dilúvio universal. E assim nós vemos que há uma investida específica, irmãos, contra esse livro. Como este livro é aquele que fala da família, na sua primeira definição, quando Jesus quis explicar aos que lhe indagavam que não era lícito o divórcio por qualquer motivo, ele diz que esta situação de divórcio que havia em Israel e que Moisés havia permitido não representava o que sempre fora assim. E Jesus evoca o princípio. Como foi no princípio? No princípio Deus criou o homem, macho e fêmea. Criou um homem e uma mulher, e disse: serão dois, uma só carne. O que Deus uniu não separe o homem. Portanto, evocando a narrativa do Gênesis, Jesus mostrou como o casamento era entre homem e mulher, como o casamento deveria ser uma união monogâmica e como deveria ter a vocação de perpetuidade. Ele apelou para o princípio, onde está o modelo. Jesus advertiu para que estivéssemos preparados para os últimos acontecimentos, evocando o povo que viveu na época de Noé, que foi negligente quanto à pregação de Noé, e que fora levado pelas águas do dilúvio. Deu-nos como exemplo, para que nós por ele também tivéssemos esperança, Noé. Ló, que foi liberto de Sodoma e de Gomorra. Portanto, meus irmãos, o Gênesis estava nas pregações de Jesus, quer aquelas para inspirar esperança escatológica, quer naquelas para estabelecer modelos, como por exemplo na família. Quando alguém relativiza o Gênesis, faz concessões, abraça pensamentos seculares,
nega narrativas históricas contidas aqui. Ele está realmente abalando toda a estrutura da fé. A Bíblia Sagrada mostra-nos que o homem carece de redenção porque o pecado entrou no mundo. E o pecado entrou por meio do primeiro casal. Se você nega que Deus criou o primeiro homem, a primeira mulher, vai ter que reinventar a narrativa acerca da queda. E sem a queda não faz sentido a redenção, as promessas de redenção. A Bíblia coloca a existência de Adão tão certa quanto a de Cristo. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, diz Paulo aos Romanos 5, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E por um homem, pela obediência de um só, veio a justificação e a vida, uma referência a Jesus. E hoje em dia, irmãos, nós vemos que eles não querem mais só enfocar a questão da criação, colocando o evolucionismo como versão antagônica, mas eles querem desmantelar a noção de família, que está definida no Gênesis, falando de diversos tipos de família, falando como sendo também uma forma de casamento, união entre dois homens, união entre duas mulheres, ou até voltando à poligamia, chamada agora de poliamor, um homem com várias mulheres. Mais do que isso, primeiro negar o Criador pela evolução, depois negar a família, dando um conceito a ela em que tudo se cabe, e ela fica esvaziada de conteúdo, e agora atacar a própria masculinidade, feminilidade, distinção entre homem e mulher, distinção biológica, distinção genética, distinção criacional. É o que nós temos ouvido falar com a denominação de ideologia de gênero. Aqui nós vemos que a Bíblia claramente repudia isso. Em Gênesis 1:27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o gênero humano à sua imagem e semelhança, e criou o homem macho e fêmea, masculino e feminino, homem e mulher. Portanto, não somos nós que definimos se somos homem ou mulher. O Salmo 100 diz que foi Deus que nos criou e não nós a nós mesmos. Mas a ideologia de gênero diz que somos nós que definimos se somos homem ou mulher, independentemente da condição biológica com que nascemos. E eles dizem que essa constituição que alguém faz de si como homem ou mulher, que pode ser diferente do que ele é biologicamente, é uma constituição performativa, pela palavra. Ele se define, ele fala, ele se apresenta e ele se torna. Se você prestar atenção, é como se eles quisessem divinizar o homem. Primeiro, o homem se cria, e segundo, ele se cria pela palavra. Foi Deus que criou o mundo pela sua palavra, haja luz e houve luz. Mas na visão deles é o homem que recria-se, que se faz, que se constitui, podendo fazer-se diferente do que os indicativos de seu corpo natural apontam. E podendo fazer isso apenas pela sua autodesignação, pela sua autoconstituição, através da palavra. Nós vemos, portanto, que isso tem um fundo religioso. É uma divinização do próprio homem. É interessante que eles falam que o corpo não nos define, e que pode um homem estar erradamente num corpo de mulher, uma mulher erradamente no corpo de um homem, como se Deus tivesse sido um criador impreciso. Mas pior do que isso, quando eles fazem essa afirmação,
Eles estão defendendo uma heresia já conhecida em tempos passados, o gnosticismo, que diz que o nosso corpo não integra quem nós somos. A Bíblia ensina-nos que o homem completo é espírito, alma e corpo. Deus de paz nos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 5:23. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa condição final envolverá a ressurreição física, a ressurreição deste corpo. O corpo, portanto, faz parte de quem nós somos. Ele não é um receptáculo, um recipiente dentro do qual nós estamos, e ele pode ser certo ou errado, ele faz parte de quem nós somos. Os gnósticos viam até mesmo o Cristo como tendo agido no mundo ou por um corpo falso ou por um corpo alheio, porque ele jamais teria um corpo, porque ter corpo para eles era limitação. Então eles não confessavam que Jesus veio em carne. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Que o crente foi comprado por bom preço e deve glorificar a Deus tanto no Espírito como no corpo. Que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, faz parte de nós. A Bíblia começa a chamar o homem de homem antes de Deus lhe dar um espírito ou ele tornasse uma alma. Diz: formou Deus o homem do pó da terra, está se referindo ao corpo. Soprou nele o espírito, ele tornou-se alma vivente. O corpo, feito inicialmente antes de receber vida, já era humano, porque já era um corpo para o ser humano. Portanto, nós não podemos aceitar essa autoconstituição. É tão fora da normalidade que essas pessoas criaram essa ideologia exclusivamente para a identidade sexual. O que quer dizer que no passado, quando alguém de um sexo se identificava como sendo do outro, isso era tido como uma doença, a disforia de gênero. E eles querem dizer que isso é normalidade, indica a emancipação do homem do corpo, sua liberdade autoconstitutiva. Mas se alguém dissesse de repente que ele era um ET, iam dizer que ele estava doido. E há quem ache, em um estado de loucura, que é um ET, que é um personagem de desenho animado, que possa ser um carro agindo loucamente como se fosse agindo como se fosse um animal. Há pessoas, e já se viu em notícias, que sendo adultas se acham crianças e querem ser tratadas como bebês. Existem pessoas que querem ser tidas como lagartos e fazem cirurgias no seu corpo para remodelarem e tomarem aparências exóticas. Um certo líder religioso de uma seita no Brasil se dizia o próprio Cristo, o Henri Cristo, a reencarnação de Cristo. Mas estas pessoas que defendem ideologia de gênero não diriam que essas situações são normais, mas é o mesmo processo psíquico de você achar que não é aquilo que em seu corpo você é, mas elas só usam esse parâmetro para a esfera da identidade sexual. Na Bíblia nós tivemos um homem que ficou perturbado e se confundiu a si mesmo com um animal, porque não deu glória a Deus, ele ficou sob essa condição ridícula. Foi Nabucodonosor. Lá no livro do profeta Daniel, nós temos no capítulo de número 4, a partir do verso 31, ainda estava a palavra do Senhor na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comeu erva como os bois,
e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Ele deixou unhas, cabelos crescerem, ficou como animal entre os jumentos monteses. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Se este homem, que chegou a esse estado tão esquisito de pensar que era um animal, tendo crescido seus cabelos e unhas, quando reconheceu a glória de Deus num momento de luz, foi restaurado, também os que padecem com a confusão de gênero, reconhecendo a soberania do Criador e buscando em Deus orientação, irão voltar àquilo que Deus estabeleceu quando foram criados. O texto diz: macho e fêmea os criou. Deus inclusive abençoou a união entre homem e mulher. De acordo com Gênesis 1:28, Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. As características de um casamento estão definidas aqui. A diversidade, macho e fêmea, que gera complementaridade, por serem diferentes, têm elementos a complementar-se, não apenas do ponto de vista físico, mas psíquico, e é uma união fecunda. O casamento na Bíblia caracteriza-se pela diversidade, homem e mulher, complementaridade e pela fecundidade. Deus os abençoou e disse: frutificar. A bênção era serem fecundos, e viu Deus que era bom, muito bom, a forma como tudo fora criado. Como você poderia igualar uma união entre homem e mulher, uma união entre dois homens, ou uma união entre duas mulheres? Entre dois homens não há diversidade, como entre duas mulheres não há, nem complementaridade, que depende da diversidade, e nem muito menos fecundidade. Como é que duas coisas que possuem características totalmente antagônicas podem ser chamadas pela mesma denominação, pelo mesmo nome? Deus, irmãos, quando no princípio chamou Adão para dar nome aos animais, ele quis que ele aprendesse a arte de distinguir. Não apenas Adão distinguiu leão e cães, mas distinguiu leão e leoa, macho e fêmea nos animais, o cão, a cadela. Dando nome, ele pôde ver as distinções. A função da palavra é distinguir. A função de nominar é caracterizar. Mas se você chama coisas diferentes pelo mesmo nome, o objetivo disso é diluir a união mais importante, a união que realmente interessa, que é a união entre homem e mulher, é degradar o conceito de família, é torná-lo sem sentido. Portanto, o que se vê é uma luta contra exatamente a família e contra a natureza humana. Aqui em Gênesis 2, nós temos o relato da criação da mulher. Diz no verso 18: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Note, Deus disse que ia fazer uma ajudadora idônea, capaz, à altura. Não um ajudador, uma ajudadora. Ele está falando aqui de alguém que pudesse complementar o homem. Enquanto o homem é mais analítico, a mulher tem uma sensibilidade maior. Enquanto os homens aprendem matemática mais rapidamente, as mulheres aprendem a se comunicar mais rapidamente. Enquanto os homens têm o seu pensamento numa ordem de sucessão em concentração, a mulher vê panoramicamente muitas coisas, embora não com tanta intensidade. Tem estrutura psíquica distinta, corpo diferente, e se complementam. Uma ajudadora idônea, altura. Diz o verso 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu.
E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor tomou do homem, para indicar complementação, tirou uma costela que lhe foi devolvida na forma de mulher, para completar o que lhe faltava. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Há uma tradução que é melhor do que a minha. É aqui, em vez de falar homem e mulher, aqui fala varão e varoa, porque no original hebraico são termos bem parecidos. É como se Adão estivesse dizendo: ela é como eu, e ao mesmo tempo é diferente. Será chamada varoa, porque foi tomada do varão. Note, são palavras muito parecidas, varão, varoa. E era o que Adão estava dizendo: ela é como eu e é diferente. Ao mesmo tempo, homens e mulheres são iguais em dignidade, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas eles têm um elemento de diversidade, de distinção, que gera o complemento. E os papéis estão claramente revelados no versículo 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Note, homem e mulher no casamento, marido e mulher, esposo e esposa. Mas o homem deixa quem? Seu pai e sua mãe, é uma família anterior. Onde na relação com os filhos eles também são distintos, são pai e mãe. Entre si são distintos, esposo e esposa. Em relação aos filhos são pai e mãe. Nos primeiros tempos de uma criança, ela carece mais da presença da mãe. O corpo da mãe até se organiza para atender suas necessidades, como na amamentação. Mas na medida em que a criança vai crescendo, para ganhar segurança e enfrentar o mundo, é preciso o pai para romper essa dependência com a mãe e trazer-lhe segurança para enfrentamento do mundo, principalmente se a criança for do sexo masculino. Se a mãe é que dá atenção logo que nasce a criança, então obviamente o homem é aquele que é primariamente o provedor, porque ele é que teria que naquele tempo sair à caça, à pesca, para trazer o alimento, enquanto a mãe cuidava do filho pequeno. Nós não somos contra uma mulher trabalhar, mas nós entendemos que o homem não pode deixar de ser aquele que trabalha, que é o provedor da casa. A Bíblia diz: ninguém aborrece sua própria carne, antes alimenta e sustenta, assim também Cristo a igreja, o marido, a mulher. Nós vemos aqui, irmãos, a distinção de papéis, homem e mulher, macho e fêmea. Se a mulher foi criada para ser ajudadora, então o homem é o líder, mas a mulher é a cooperadora inteligente, que participa, que aconselha, como Sara fez em relação a Abraão, e Deus disse numa ocasião que Sara que estava correta e não Abraão na sua posição. Ela participava inteligentemente das decisões do lar, mas alguém tinha que ter a palavra final. Este era o homem, aquele que podia também defender a casa de um agressor. Portanto, nós vemos como Deus estabeleceu, irmãos, as distinções claramente. E também Deus estabeleceu que nós deveríamos distinguir homem e mulher culturalmente. Lá em Deuteronômio 22:5, a Bíblia diz o seguinte: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Este mandamento não é cerimonial, porque diz que o seu descumprimento é uma abominação perante Deus. Portanto, a razão para se cumprir este mandamento não é que ele prefigura algo, é porque o seu descumprimento é abominável diante de Deus. No original aqui, quando se fala da roupa da mulher, ao contrário da do homem, ela é definida. Quando fala da do homem é genérico, não haverá traje de homem na mulher.
Mas quando fala da roupa da mulher, o termo é um termo definido. Por isso que tem uma tradução que quando chega aqui na roupa da mulher, fala roupa peculiar à mulher. Na versão revisada, mais literalista em português que nós temos, de acordo com os melhores textos de grego e hebraico, diz: e não vestirá o homem vestido de mulher. Diz que a roupa dela é um vestido. Até a tradução do Novo Mundo, adotada pelos Testemunhos de Jeová, fala aqui capa longa de mulher. Portanto, a roupa da mulher é a roupa que desce como saia pelas pernas. A roupa do homem não está definida exatamente porque teve variações ao longo da história. Nos tempos bíblicos, a roupa masculina era muito parecida com a feminina, distinguindo-se por um cinto à altura do peito. Por isso que em Isaías capítulo de número 3, Deus diz que as mulheres terão tiradas os seus cintos, porque estavam vestindo-se masculinamente. Por isso que no livro de Jó, Deus diz: cinge os teus lombos como um varão deve fazer. O processo ocidental fez com que os homens passassem a ter calça comprida, como a sua roupa própria. Mas a roupa da mulher sempre foi roupa que desce, aberta, pelas pernas. Aqui está definido: vestida, longa capa. Nunca o texto aqui deu qualquer abertura genérica para o que fosse a roupa feminina. E Deus estabeleceu essa distinção, irmãos. E nós temos visto a cristandade falhar neste ponto aqui. Quando no mundo ocidental, de origem cristã, as mulheres começaram a usar calça comprida, na época todas as igrejas, pentecostais, que nem ainda começaram, tradicionais, todas foram contras, todas. Algumas pessoas associam essa distinção a uma tradição pentecostal mais forte, mas até pouco tempo, já pentecostais abrindo nessa parte, igrejas tradicionais ainda mantinham a importância da distinção nos trajes quanto a esse aspecto. Porque quando houve essa mudança e as mulheres passaram a usar calça comprida, isso decorreu do movimento feminista. Não foi simplesmente um processo cultural, espontâneo, natural. Foi uma militância aberta. As feministas cortavam seus cabelos curtos como de homem, vestiam calça comprida porque entendiam que isso representava a emancipação das mulheres. Elas achavam que os homens tinham privilégios que elas não tinham e que elas, igualando-se aos homens, teriam acesso a essas possibilidades. Um erro total de cálculo. Nada é mais machista do que esse feminismo, porque coloca como se o paradigma de emancipação fosse o homem, e ela tem que ficar como homem para alcançar as posições. Deveriam as mulheres ter, nesse caso, então, lutado para que tivessem privilégios, mantendo suas características femininas, sua singularidade feminina, e não ficando iguais aos homens. Nesse tempo as mulheres começavam a fumar e processualmente começaram a dizer palavrões públicos, o que no passado os homens pediam desculpas se dissessem na frente das mulheres. As mulheres achavam que vivendo de forma incontinente, tendo sexo livre antes do casamento, se nivelava nas oportunidades, como os homens, em vez de exigirem dos homens a continência, elas quiseram o mesmo desenfreamento. Portanto, não houve aí uma verdadeira emancipação. E como eu disse, todas as igrejas resistiram a isso, entenderam a importância de se distinguir os trajes. Nós temos que distinguir o que Deus distinguiu. Nós temos que reforçar as identidades. Nós temos que reforçar aquilo que veio da criação através da cultura que nós estabelecemos. Qual a ideologia de gênero? Houve no Rio de Janeiro uma escola em que os alunos do sexo masculino foram todos de saia.
para protestar contra as demarcações. E eu vi na internet crentes atacando isso veementemente. Como é que pode? Homens de saia. Deus criou macho e fêmea. E esses crentes não se tocavam que em suas casas, entre os que professavam fé, como eles, se naturalizara para a mulher o uso de calça comprida. Uma pessoa que sempre relutou para aceitar este aspecto do nosso ensino, ela chegou para mim, uma professora universitária, chegou para mim depois de um tempo e disse assim: pastor Glauco, eu agora entendo por que você pregava isso. Agora que as coisas estão assim, agora que eu estou vendo a gravidade, de certa maneira o mundo me ajudou a entender a Bíblia. Porque eu nunca imaginei que nós chegaríamos nesse ponto, nessa situação. Meus irmãos, as igrejas tiveram culpas, porque não viram a seriedade da coisa no começo, porque não foram vigilantes quanto às coisas menores, até que as maiores ganharam força. Lá na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, a Bíblia diz assim nos versículos 14 e 15: ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. A Bíblia distingue claramente homem e mulher, também no uso de seus cabelos. Essa distinção aqui, irmãos, não é como a distinção do véu. A distinção do véu em Corinto era cultural. Eu digo isso porque a Bíblia diz, no verso 13, diz: julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta. Note, quando ele fala do véu, ele diz entre vós mesmos. É um costume daí, julgar entre vós mesmos. Quando ele passa a falar dos cabelos, ele amplia o discurso. Ou não vos ensina a mesma natureza, a natureza humana, que é a mesma em toda parte. Lá em Corinto, as mulheres casadas usavam véu como símbolo de submissão a seus maridos. Como as pessoas hoje casadas usam uma aliança. Paulo, escrevendo para nós, diria que os homens casados e as mulheres casadas não tirassem suas alianças. Ele resolve um problema local, mas quando ele vai falar do cabelo, ele apela para a natureza humana. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Na verdade, irmãos, isso dá a entender que quando Deus criou o homem e a mulher, já criou a mulher com o cabelo crescido e o homem com o cabelo curto. De outra forma, ele não diria que a natureza mesma ensina. É um apelo ao padrão original, ao padrão natural, ao padrão da criação, de como nós fomos criados. Deus diz que o cabelo foi dado à mulher em lugar de véu. Quem deu o cabelo à mulher em lugar de véu? O próprio Deus. Quando criou Eva, ele a distinguiu nesse aspecto. E quando nós entendemos, irmãos, cabelo crescido, devemos entender cabelo crescido mesmo. Obviamente há uma diferença da mulher que tem o cabelo crespo, que vai crescer no outro sentido, vertical, a mulher que tem o cabelo crespo, ondulado ou liso, que vai crescer pelos ombros. Mas aqui diz que o cabelo é honroso. Uma outra tradução diz é uma glória. Uma glória não é uma coisa insignificante. Na verdade, um cabelo no ombro aqui era o cabelo de um homem nos dias de Jesus, antes de haver os cortes que desenham em volta da orelha. O cabelo crescido da mulher era como daquela mulher que enxugou os pés de Jesus com os cabelos. Ela tinha cabelo para enxugar os pés de Jesus. Lá em Cantares, nós temos também um paradigma para isso. Cantares capítulo 4, verso 1. Eis que és formosa, meu amor,
Eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas, entre as tuas tranças, e o teu cabelo é como um rebanho de cabras, que pastam no monte de Gileade. O monte de Gileade é a ilustração para os seios da mulher, o cabelo descia até lá, o cabelo como uma glória da mulher. A Bíblia faz essa distinção, nós temos que reforçar essas distinções, que a Bíblia estabelece, irmãos. Parece coisa pequena, parece coisa insignificante, mas uma sociedade que tivesse mantido essas distinções não teria dado oportunidade à ideologia de gênero. Distinções que a Bíblia reforça, que a Bíblia apoia, distinções que fortalecem a identidade de cada um. Lá no livro do Apocalipse, há uma descrição de demônios. E diz assim a Escritura, Apocalipse 9, obviamente é uma descrição figurada, mas que tem muito a nos dizer. Apocalipse 9, versículos 7 e 8. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Se aqui fala cabelos de mulheres, então havia um tamanho distinto do cabelo da mulher. O Apocalipse foi escrito para toda a igreja. Ele foi encaminhado por meio de carta a 7 igrejas da Ásia Menor, a 7 culturas diferentes. No entanto, presumia o autor que todos entenderiam o que seria essa expressão cabelos de mulheres, cabelos crescidos. Talvez isso daqui não queira dizer nada sobre os demônios em si, mas sobre a condição angelical deles, são anjos caídos. Não sei se os irmãos já viram as pinturas de anjos feitas na Idade Média. O semblante é de um homem, mas os caracteres de rosto são como de crianças, é um rosto assim como de mulher, com delicadeza, e os cabelos grandes. Qual é o objetivo do pintor que desenha o anjo naquela forma? É mostrar que o anjo é assexuado, ele nem é homem e ele não é mulher. E aí ele usa a feição masculina com detalhes femininos e o cabelo grande, para mostrar que são assexuados. Esses demônios, são espíritos, são assexuados. Mas nós não somos assexuados. Nós temos as nossas distinções. Nós não podemos tratar nós mesmos como se nós fôssemos anjos. Fomos criados como seres humanos. E se formos criados um pouco menor do que os anjos, redimidos, nós vamos julgar os anjos. E estamos acima deles. Hoje em dia, irmãos, nós vemos que eles estão tentando enfraquecer a masculinidade. Usam termos depreciativos. Essa masculinidade é tóxica. E querem que os homens sejam mais femininos, as mulheres sejam mais masculinas. Incentivam esportes tipicamente masculinos para as mulheres, para elas ganharem aquela aparência. E estimulam atos para os homens que lhes dão aparência feminina. Eu às vezes vou para certos lugares e vejo certos jovens que eu preciso olhar bem para decidir se eu estou vendo um homem ou uma mulher, por causa da indefinição nos costumes, na aparência. É um mundo que não quer reforçar as distinções, quer enfraquecê-las, tratando a nós como se fôssemos anjos nesse aspecto, mas depravados no resto. Mas a Bíblia ensina que nós devemos reforçar as distinções. Meus irmãos, a igreja precisa fazer isso. Se a igreja quer se livrar da ideologia de gênero, a igreja precisa ser mais radical em manter distinções, em manter padrões de distinções, para que não haja confusão. Com essa coisa
de acabar com a distinção entre homem e mulher, com a tentativa de redefinir família, vem também o fomento da prática e da ideologia homossexual. É interessante, irmãos, que a Bíblia, ela reprova categoricamente a união sexual entre dois homens e duas mulheres, por não estar de acordo com o padrão da criação. Quando querem nos calar sobre esse assunto, eles não percebem quão fortemente estão agredindo nossa liberdade religiosa. Porque toda a base argumentativa para nós sermos contra isso está no Gênesis. Está no padrão da criação. Se eles quiserem que nós não falemos nisso, é como se eles estivessem querendo que nós não acreditássemos forçadamente no Gênesis. Porque a Bíblia sempre mostra que a razão de ser o cristão contra isso é porque é contrário ao padrão da criação. Lá em Levíticos, diz assim a Escritura Sagrada, no capítulo de número 18. Eu vou ler um pouco mais, porque os irmãos vão ver como tem coisa interessante aqui. Levítico 18, a partir do 21. Eu vou dizer já, porque eu li o 21 também. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Eu vou parar aqui para explicar porque eu li o 21. Deus está dizendo que vai executar juízo sobre os povos que moravam na terra de Canaã, vai dar vitória a Israel, possessão da terra, aqueles inimigos seriam vencidos, porque eles praticavam alguns pecados que Deus de modo específico abominava. Um deles é que eles ofereciam crianças recém-nascidas ao deus Moloque. Não tinham eles tantas estratégias, tecnologia para aborto bem sucedido, mas pegavam a criança recém-nascida e entregavam em sacrifício a Moloque. Porventura, irmãos, não é o que se faz hoje através do aborto. Se a ira de Deus se acendeu contra aqueles povos, por causa que eles ofereciam os infantes recém-nascidos, de igual modo Deus está irado contra este mundo, por milhões e milhões de abortos que são realizados. E note, o aborto também é uma forma de atacar a família. Faz com que a criança não seja reconhecida desde o ventre, identificada como parte do corpo da mulher. Será que Jesus no ventre de Maria era parte do corpo de Maria? Claro que não. Será que João Batista, que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe, era parte do corpo de Isabel? Claro que não. Mas eles tiram o valor da vida na origem e fazem a mãe assassina do próprio filho. Quando, pela lógica, o filho deveria ser protegido pela mãe. A razão pela qual, irmãos, Deus faz com que uma criança comece o seu desenvolvimento no ventre da mãe para depois nascer, é porque na mente divina seria o lugar mais seguro para uma criança. Porque o normal de uma mãe seria proteger o seu filho, dar a vida por ele. Então o lugar mais seguro para ele seria no ventre da mãe. Mas o mundo estimula que mães matem os seus próprios filhos e neguem que seja uma vida com distinção própria no ventre da mãe. Ao mesmo tempo, eles querem alongar a família, o conceito para além dos seus limites, para atingir união entre dois homens e duas mulheres, e ao mesmo tempo eles querem desvalorizar o que a verdadeira união gera, a criança. Querem tirar o poder disciplinar dos pais sobre os filhos. Querem recrutar o filho por uma educação obrigatória,
para o ensino estatal que segue essa ideologia deles, colocando filhos contra pais. O verso 21 então diz: e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Note, a lógica para reprovar é a da criação. Se um homem se deita com outro homem, ele está tratando esse outro homem como se ele fosse uma mulher, porque a relação sexual foi criada por Deus para ser entre homem e mulher. A maneira de se reprovar o ato é apelando ao padrão da criação. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é confusão. Deus não criou homem para ter relacionamento sexual com o animal. É o bestialismo que alguns agora falam mais eufemisticamente, chamando de zoofilia, e há movimentos que militam para que seres humanos, se não for de forma dolor, possam abusar de seus animais sexualmente. O texto continua, versículo 24: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso diante de vós. Por isso a terra está contaminada, e eu visito a iniquidade, e a terra vomita os seus moradores. Quão grande será o juízo sobre essa geração, irmãos, quando a igreja for arrebatada da terra, o tempo da graça se encerrar, e a ira de Deus avolumada nos céus por esse tempo for derramada. Como diz a Escritura, será a tribulação como nunca jamais houve sobre a terra, porque este mundo receberá a sua sentença. Lá em Romanos, a Bíblia também fala contra relações impróprias, apelando para o padrão da natureza. Em Romanos 1, fala daqueles que viram o testemunho de Deus pela criação, mas o negaram. E aí Deus os entregou, diz o texto, a paixões infames. Eu tenho uma interpretação desse texto. Eu creio que ele está dizendo que prolifera esse pecado da sodomia quando a cultura, ela nega o Criador. O texto aqui diz que esses aqui, tendo visto o Criador, adoraram a criatura. Fala dos gentios, dos povos, que por negarem, Deus os entregou às paixões infames. Então, não exatamente esse ou aquele, eu não posso culpabilizar individualmente, dizer, você está nesse pecado porque você não reconheceu a Deus. Não, eu estou dizendo que quando a cultura nega, vários pecados aparecem. Entre esses, esse prolifera, porque quando você nega a Deus, você nega os reforços de identidade, você nega os parâmetros. Uma sociedade secularista abre o canal para facilitar essas indistinções. E a partir do versículo 26 diz, eu vou ler a partir do 25, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente, amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Quer dizer que Deus retirou os freios, deixou eles seguirem o que queriam, e eles caíram nessas formas de transgressão da lei de Deus. É interessante, irmãos, como os que adotam a ideologia LGBT são intolerantes. Eu não tenho no meu coração, em relação àqueles que estão engodados no homossexualismo,
estão fracos em relação a essa tentação, estão sendo tentados, por isso eu não tenho para com eles nenhuma rejeição, pelo contrário, eu os amo mais ainda, assim como Jesus nos amou, não pelo que somos, mas pela nossa necessidade. Essas pessoas precisam ser amadas, e elas podem cair neste erro, e não estarem caindo em outros pecados que dificultam muito mais a conversão, como a soberba e o orgulho. Mas uma coisa é uma pessoa cair nesse pecado, que de certo modo é pecado como qualquer outro. Outra coisa é a pessoa ter uma ideologia para naturalizar este pecado, ter um movimento para patrociná-lo. Nós estamos, portanto, agora falando do movimento LGBT, no qual há pessoas heterossexuais envolvidas. Não é a questão de estar na sodomia ou não, é a questão que eles defendem. Eles defendem a ausência de moralidade na sexualidade, eles defendem desconstrução de padrões. E estas pessoas muitas vezes são profundamente intolerantes, nos acusam porque nós falamos que é pecado, como se isso implicasse que nós estivéssemos odiando os outros, quando na verdade aquele que mais falou inferno na Bíblia, Jesus, era o que mais amou a todos e deu a vida por aqueles a quem ameaçou do inferno. Nós pregamos dizendo que o pecado é pecado porque nós queremos que as pessoas se arrependam e sejam salvas, porque não temos prazer na morte do ímpio como Deus não tem. Nós desejamos que se convertam e vivam. Pregamos que o pecado é pecado e chamamos vidas ao arrependimento, porque alguém um dia chegou para nós e denunciou o nosso pecado, seja lá ele qual fosse, e nos chamou ao arrependimento e nós nos convertemos. Não há ódio nisso. Mas o movimento LGBT exerce um patrulhamento ideológico, muitas vezes uma vigilância, uma investida intolerante. Meus amados irmãos, às vezes eu tenho a impressão, nesses que são intolerantes, que parece que eles diante de nós sentem a verdade. Nós chegamos com a luz do Espírito Santo e eles, na nossa presença, sentem que o que eles estão patrocinando é errado. Isso se transfigura no ódio, numa repulsa que leva à perseguição. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo e a luz brilhou nas trevas, mas os homens não se aproximaram. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens antagonizaram, porque amaram mais as trevas do que a luz. Quando alguém cheio do Espírito Santo chega no local, só a presença dele já incomoda, ele não precisa falar nada. O pecado se revela só pela presença dele. Um exemplo, irmãos, é quando os anjos chegaram lá em Sodoma. Interessante que Ló era um crente, temente a Deus, afligia todos os dias a sua alma pelas coisas que via em Sodoma e Gomorra, mas Ló já tinha feito muita concessão para se dar bem ali, para não ter muito problema ali, não em pecar, mas em confrontar. Nós vemos que sua família já estava prejudicada com as ideologias de Sodoma, porque sua mulher olhou para trás e virou estado de sal, e suas filhas fizeram uma coisa horrenda depois que Ló saiu de Sodoma, antes de vir fogo sobre aquela cidade. E Ló, talvez exatamente porque, muito embora um homem piedoso, contra tudo aquilo, mas não tão confrontador, o povo se acostumou com ele e não mexeu com ele. Mas quando os anjos vindo diretamente do céu chegaram lá, irmãos, estes homens ficaram loucos. E os anjos não falaram nada para eles, vieram para falar com Ló. Mas eles se incomodavam, porque o comportamento deles era antinatural, era pecaminoso, e a presença dos anjos inquietava. E a gente vê ali toda a intolerância. Gênesis 19,
a partir do verso 4. E antes que se deitassem, cercaram uma casa. Os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho. Veja como a cidade era promíscua, irmãos. Desde do menino até o velho. Todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. É como se eles quisessem que os anjos pecassem, para a consciência deles ficar aliviada. Ou seja, esses homens, com a santidade deles, nos incomodam. Vamos fazê-los pecar. Crente, quando o incrédulo às vezes fica dizendo para você: faz isso, faz aquilo outro, é porque ele vai se sentir mais confortado no pecado dele se você cair. Seja firme, continue incomodando ele com a sua santidade. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão? Versículo 5: os homens que te vieram nesta noite, traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles a porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens. Fora vos trarei e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Talvez as feministas aqui dirão: ah, mas ele trouxe as filhas dele. Se os homens tivessem caído com as filhas de Ló, irmãos, teriam pecado no abuso da natureza. Mas se fosse com os anjos, seria no que é contrário à natureza duplamente, não só porque eles vinham com aparências masculinas, mas porque eram anjos. Mas eu creio que Ló pensava já que eles não iam aceitar as filhas dele. Afinal de contas, Ló já estava com as filhas lá há muito tempo. Eles não assediaram as filhas de Ló. Eu acredito que Ló as ofereceu achando que eles iam recusar, mas só para dizer: eu fiz alguma coisa, para ser político. Olha, está vendo? E aí talvez eles se aquietassem, porque eles achavam, como vai daqui a pouco se ver, que Ló queria mandar na cidade. Então ele disse: até que minhas filhas, como quem diz: olha, eu não quero mandar em vocês, mas já achando que eles fossem recusar. E diz aí o verso 8: eis aqui 2 filhas tenho que ainda não conheceram homens. Fora vos trarei e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles porém disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Ou seja, até Ló eles tinham repulsa. Veio de fora e quer mandar aqui, quer mudar os nossos costumes, quer nos evangelizar. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Deus deu o livramento. Os dias que antecederão a vinda do Filho do Homem serão como os dias de Sodoma e Gomorra. Eu acho que por isso que este mundo quer atacar o Gênesis, porque não quer lembrar da história de Ló, não quer lembrar da história de Noé. Mas o mesmo Gênesis, irmãos, que nos ensina que Deus criou o homem, macho e fêmea, que Deus abençoou o primeiro casal, que Deus distinguiu pai e mãe, homem e mulher, é o mesmo Gênesis que nos cria a esperança. Assim como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem.
Noé entrou na arca e sua família, ninguém percebeu, veio o dilúvio e levou a todos. Jesus vai arrebatar a sua igreja, invisivelmente ninguém perceberá, depois virá tribulação sobre este mundo. Ló saiu de Sodoma, depois caiu fogo sobre Sodoma. Jesus vai nos tirar daqui quando a trombeta soar e a igreja for arrebatada. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, sejamos porta-vozes da verdade, sejamos embaixadores do reino, sejamos aqueles que lembram ao mundo que no princípio criou Deus os céus e a terra, que lembram ao mundo que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, que macho e fêmea os criou, que o homem pecou, mas Deus prometeu o Messias. Vamos proclamar o arrependimento de pecados e a fé no Evangelho, chamar vidas ao arrependimento e não ceder nenhuma unha para o Egito. Vamos ficar de pé.